Shalom, Ubrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E ontem contamos para vocês a história do Rebbe de Shedlitz, que despertou muitas perguntas. E hoje vamos então contar a história dele com mais detalhes. Vou contar para vocês. Eu ouvi as histórias dele, da filha dele, do filho dele. O filho dele, do Rebbe de Shedlitz, Rebbe Avram Roitblatt, ele era um melamed no Heider de Kfar Chabad. Ele já era um senhor. Eu tinha só começado o meu primeiro emprego com 24 anos de idade, me tornei professor no Heider e em 1984, não, então 1982 tinha acontecido, então é um acontecimento de 1982. Agora, mais detalhadamente, novamente, o Adão joga a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na cobra, eu jogo a culpa no trânsito. Mas se eu me atrapalhar em alguma data, não tem problema. O importante é que o Rebbe Avram Roitblatt, ele me contou que o pai dele, o Rebbe de Shedlitz, ele era um tzadik de verdade. Entre as histórias que ele me contou, uma história é que ele queria repassar para o filho mais velho dele, o irmão mais velho do Rebbe Avram Roitblatt, queria repassar para ele todo o conhecimento cabalístico dos Rebbes, e entre isso estava como chamar uma alma e consertar essa alma. É como hoje as pessoas eles precisam muito de uma orientação, precisam muito de uma instrução. A pessoa faz alguma coisa errada, ele acha, uau, Deus quer me assassinar. Aí ele chega para o Rabino fala para ele, Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Imagina o amor que você tem pela sua criança. Se o seu filho de 3 aninhos de idade vem contar para você que ele fez uma coisa errada, você acha isso bonitinho. E se o menino falar para você que ele acha que você vai assassinar ele, aí você está com um problema sério. Aí você fala, uau, agora eu estou com um problema grave, né? Que essa criança acha, olha o amor que ele tem pelo pai, olha como ele avalia o amor que o pai tem por ele. Então essa falta de orientação, que a pessoa acha que Deus é ruim, que Deus é rancoroso, que Deus é prepotente, tudo isso vem da cultura. Não vou entrar em detalhes hoje, isso aqui não é uma aula sobre religiões ocidentais, mas assim, vem daquela cultura. E na prática, as pessoas precisam de uma orientação. Quando a pessoa, você é a sua alma, quando você deixa o corpo, aí nós passamos de um mundo para o outro. Uma pessoa doente no hospital, ele já está no aeroporto. Uma pessoa numa doença terminal no hospital, ele já está no aeroporto. É capaz que ele não embarque, capaz que de última hora ele não saia desse mundo. Mas existe isso, da alma sair do corpo, todo mundo concorda. A mulher mais velha do mundo faleceu há pouco tempo atrás na China com 119 anos. Então a gente fala até os 120 com saúde de 20. Não estamos exagerando. Cada um pode chegar até os 120 com saúde de 20. Bater o recorde mundial por um ano não é fim do mundo. De qualquer maneira, uma alma às vezes também precisa de uma instrução. Ela também precisa de um conserto. Como o tzadik faz isso? O Rebbe Avram Roitblatt não me contou, porque ele falou assim, olha, eu em casa, o meu pai falava que eu era glat kosherox. É um boi kasher, um boi 100% kasher, um bezerrinho 100% kasher. Quer dizer, ele não me avaliou que eu vou ser o sucessor dele, não estava nesse nível. Mas o irmão mais velho dele sim estava nesse nível. E ele presenciou uma vez uma conversa entre o pai e o irmão, e o pai falou,
para esse filho mais velho, que era o irmão do Rebbe Avram Breitblatt, o pai falou para ele: agora eu vou te ensinar como se conserta uma alma. E aí o pai, ele começou a falar os nomes de Kabbalah para chamar a alma de alguém que eles conheciam, alguém que tinha deixado o mundo, alguém que precisava, uma alma que precisava de uma orientação para... Não sei o que é isso. E o Rebbe Avram Breitblatt falou quase que ele descobriu como se faz uma coisa dessas, porque tudo isso aconteceu na frente dele. E aí o irmão dele falou: não, eu não estou nesse nível também, eu não quero aprender. E aí o pai terminou a história assim, o pai cancelou o chamado daquela alma e provavelmente adiou o concerto dela para outro dia. E o Rebbe Avram Breitblatt me contou: existe uma coisa assim, eu vi o meu pai fazer isso na frente do meu irmão, eu vi o meu irmão falar que ele não quer aprender, então o Rebbe Avram não aprendeu e não me ensinou. Então, assim, graças a Deus a gente não temos essa responsabilidade no próximo mundo. Diz o Chovat HaLevavot que a diferença entre um rico e um pobre é a responsabilidade. O rico, quando chega no próximo mundo, o tribunal divino diz para ele: olha, muito dinheiro do que foi repassado para você, a fartura do mundo espiritual que se materializou e se tornou seus bens, muito desse dinheiro era para você repassar para pobres, para você repassar para assuntos sociais. Agora, o fato de você não ter repassado, aí já é um roubo, quer dizer, você recebeu um dinheiro para ser repassado e você não repassou. E aí a continuação, o trânsito, eu não mostro para vocês o trânsito aqui para vocês não passarem mal, mas essa região, Bom Retiro e Genópolis, hoje eu contornei a Cracolândia, graças a Deus. Não vou xingar a prefeitura hoje. Então, hoje é um dia sem xingar a prefeitura. Se a Cracolândia existe há 50 anos, né? Cada prefeitura, acho que eles têm um esquema aí com os traficantes, não sei como funciona, não. Graças a Deus não entendo de tráfico de drogas também. De qualquer maneira, voltamos pro assunto das almas. Então, o Rebbe Avram Breitblatt me testemunhou que o pai dele era um tzadik nesse nível. A irmã dele, a Dvaira Breitblatt, ele era um senhor, ela era uma senhora, e ela já ia de bengalinha. E não sei, o bengalinha é um motivo. Pode ser as pessoas que passaram a guerra, também, Deus me livre, não saíram de lá. Ela passou Sibéria também. Depois mudaram para Uzbequistão, depois da guerra. Quer dizer, é uma história longa, então isso também estraga a saúde da pessoa. De qualquer maneira, ela tinha uma lojinha de aviamentos, e ela não conseguia colocar as prateleiras, e a lojinha não dava um lucro tão grande para contratar alguém para colocar as prateleiras. Eu peguei uma furadeira emprestada e fui na lojinha, coloquei todas as prateleiras, arrumei toda a mercadoria. Você imagina que toda a mercadoria estava em caixas. Uma pessoa queria comprar uma agulha, ela tinha que esvaziar caixas e caixas e procurar agulha. E aí eu falei, ela falou: o que eu posso fazer por você? Quer dizer, pagar eu não vou pagar, não tenho como pagar, porque senão eu não precisaria de você se tivesse como pagar. Mas o que eu posso fazer por você? Eu falei: quero ver as historinhas, né? Quero ver as historinhas do Rebbe de Shedlitz, do seu pai. Aí ela me contou uma história, essa história que eu contei ontem, que muitas pessoas perguntaram sobre isso. Ela falou que em Shedlitz, antes da Segunda Guerra Mundial, Shedlitz era uma cidade na Polônia, do lado próximo à Alemanha, quer dizer, do lado que os alemães conquistaram na guerra. Mas ninguém sabia que a Polônia era um país forte e a Alemanha escondia muito o potencial deles. E ninguém imaginou que ia ter uma coisa dessas. Eles sabiam que a situação não estava boa, mas você tá no mundo aqui, tem França, tem Inglaterra, tem países fortes, e a Alemanha não tinha uma moral assim. Na Primeira Guerra Mundial eles perderam. Então, assim, as pessoas viviam normal.
chegou na cidade, essa cidade tinha muitos judeus, então tinha bairros que toda feira do bairro era feira de judeus, e ela presenciou que ela foi na feira, foi comprar alguma coisa na feira, chegou lá uma mulher louca. A mulher louca começou a dançar, cantar, gritar, e aí se formou uma rodinha em volta dela, todo mundo para dar risada. De repente ela para, olha para todo mundo, olha nos olhos, fala para eles assim: vocês vão morrer, vocês têm que fazer chuva, tudo em Yiddish, né? Vocês têm que fazer chuva, vocês têm que se arrepender das coisas ruins que vocês fizeram, vocês vão morrer. Aí ela ia para outro canto da cidade, outra feira de judeus, outra parte da feira, dessa feira, depois ia para outra feira, de novo, o mesmo teatro. Cantava, dançava, gritava, berrava. Na hora que se reunia uma rodinha inteira em volta dela para ver, aí de novo ela parava e falava para eles: vocês vão morrer, vocês têm que se arrepender das coisas ruins que vocês fizeram, vocês têm que voltar para o bom caminho, estudar a Torá, cumprir mitzvot. E assim ela passou pela cidade inteira e ela ficou famosa na cidade. Toda a cidade sabia que agora nessa cidade mora uma mulher louca. Ninguém sabia onde ela morava, ninguém sabia de onde ela veio, ninguém sabia quem era ela, todo mundo sabia que ela era a mulher louca. Até que ela bateu na porta do Rebbe, a Dvar Reutblatt abriu a porta para ela e levou um susto. E falou para a mãe: olha, a mulher louca está aqui. A mãe falou: então pergunta o que a mulher louca quer. Aí a mulher louca falou que ela quer conversar com o Rebbe. Aí a Dvara falou que mami, não deixa ela entrar, ela é uma mulher louca. Aí a mãe falou: olha, por mais que o Rebbe ele seja seu pai, te dê beijos e abraços, por mais que ele seja o meu marido, mas ele é o Rebbe, então não vamos faltar com respeito, vamos perguntar para o Rebbe se o Rebbe quer que a mulher louca fale com ele ou não. Aí ele tinha um escritório dentro da casa. Hoje, graças a Deus, o trânsito aqui, estou conseguindo contar a história. Já estaria na sinagoga, não fosse o trânsito, então é o lado bom da coisa ruim. Então, vamos lá. A Rebbe sempre falou: por mais que eu seja esposa, você seja filha, e pra gente o Rebbe é o pai, o marido, é beijos e abraços, mas ele é o Rebbe, não vamos faltar com respeito. Ela quer falar com o Rebbe, aqui tem o Rebbe, vamos perguntar para o Rebbe se o Rebbe quer falar com ela. Aí entraram no escritório que ele tinha dentro, ele tinha home office. Naquela época já tinha home office. 90 anos atrás, quando foi a Segunda Guerra Mundial, foi em 1940. Então, 82 anos atrás já tinha home office. Imagina. E falaram, a Rebbe falou para o Rebbe: está aqui a mulher louca. Ele falou: a mulher louca, deixa ela entrar imediatamente. E qual era o motivo? Essa mulher louca era uma tzadeket nisteret. O que quer dizer uma tzadeket nisteret? É uma mulher que ela chegou num alto nível espiritual por meio do estudo da Torá dela, estudo de Torá dela, por meio do cumprimento das mitzvot, por meio das tefilot, por meio de todas as boas ações que ela fez. Ela chegou num nível que ela era um tzadik também. Ela estava no nível dele. Ela sabia tudo o que ia acontecer. E esse foi o meio que ela encontrou de divulgar. O meio de divulgação. Todo mundo achava que ela era uma mulher louca. Na verdade, ela era uma santa. Ela era uma tzadiket. Ela e o Rebbe, eles eram dois tzadikim no mesmo nível. Por isso que ele levou um susto tão grande. Ele falou: deixa ela entrar imediatamente. Ela era uma tzadiket no nível dele. E agora a gente vai descobrir na continuação da história que ele era mais do que ela. Ele era mais tzadik do que ela. E onde a gente vai ver isso? Claro que a Dvara foi lá escutar do lado da porta o que está acontecendo. E não precisou se esforçar muito com o ouvido, porque a mulher louca gritou com o Rebbe. Ela estava assim, ela estava extremamente abalada. Ela gritou, ela falou: você sabe o que vai acontecer, você sabe, você não está contando para ninguém. Aí o Rebbe falou para ela: Ishain farfalen,
farfale, quer dizer, já está perdido, já perdemos. E aí eu falei para o Rabbi Avram Breitblatt, agora você vai ter que me explicar o que o seu pai explicou desse farfale. É claro que as meninas, a esposa e a filha, na curiosidade delas, não iam deixar o Rebbe em paz até ela explicar o que é esse farfale, o que quer dizer que está perdido. Mas ele falou para a mulher louca, ele falou, gente, farfale, já está perdido. E a mulher louca se despediu dele muito meiga. E a partir desse instante, todo mundo viu que ela era uma tzadeket muito grande, ela era uma mulher muito iluminada, uma mulher muito santa. E ela desapareceu da cidade. Aí provavelmente ela foi pelo mesmo caminho que o Rebbe posteriormente iria. E o Rebbe, como o Rebbe, ele não poderia falar para as pessoas o que vai acontecer de acordo com o que ele falou para ela, porque já está perdido. O que quer dizer já está perdido? E é claro que a esposa e a filha foram lá depois que a mulher louca saiu e já perguntaram para ele detalhes detalhados. E assim me contou o Rabbi Avram Breitblatt. Virou o assunto da família aquele dia. O que quer dizer que já está perdido? Ninguém sabia que todo mundo lá ia morrer nessa cidade. E agora que a tzadeket, a mulher louca, contou para todo mundo, contou para o Rebbe, e contou para todo mundo na feira, e todo mundo em toda a cidade, quer dizer, todo mundo ouviu dela. E no final todo mundo descobriu que ela era uma tzadeket, que aquilo ia acontecer de verdade. É uma tzadeket, uma pessoa altamente elevada espiritualmente. Então agora a esposa, a filha, os filhos, todo mundo quer saber o que é farfale. Aí o Rebbe falou assim, cada geração das últimas gerações já estava decretado isso para eles. E eles, graças a Deus, assim, isso já ia acontecer, esse holocausto que vai acontecer agora já ia acontecer. Só que eles conseguiram, por meio das boas ações deles, por meio do estudo de Torá deles, por meio da tzedakah que eles deram, por meio das rezas deles, Hashem não teve como tribunal divino, não pôde decretar uma tragédia dessas para aquela geração. Que aquela geração não merecia isso. Quer dizer, aquelas almas que tinham que receber isso. Então, no mérito das pessoas boas, as pessoas ruins receberam mais uma chance. Se reencarnaram de novo. E aí é o assunto do segredo da quarta reencarnação de ontem, que está escrito no segundo mandamento, que Deus, na sua extrema bondade, ele faz o bem para 2.000 gerações. Ou seja, para você se reencarnar nesse mundo para fazer uma coisa boa, você tem direito a se reencarnar 2.000 vezes. Mas, para a retificação do mal, ele não te deixa mais do que 3 reencarnações você fazer coisa ruim, para não acumular. Na quarta reencarnação, a pessoa já nasce, criança acabou de nascer, nasceu o neném no Egito, o faraó mandou jogar o neném na água. O que está por trás dos bastidores, que aquele neném, ele fazia parte, ele era um criminoso que pertencia a 10 gerações, ele era um adulto criminoso acima de 20 anos, que pertencia às 10 gerações, entre o Adão e a Eva e o dilúvio. Depois ele teve uma segunda chance e eles construíram a Torre de Babel para mostrar para o mundo que não tem Deus e pode matar, pode roubar, pode tudo. Terceira chance, eles eram simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, que era um lugar que durou centenas de anos. Então, na prática, aquela criança que nasceu, ele já nasceu com 3 fichas. E sendo que a primeira reencarnação dele era o principal que ele fez de errado como adulto, era que ele causou o dilúvio, morreu feliz antes do dilúvio e deixou uma mega herança para os filhos e falou: papai matou, papai roubou e está aqui a herança, seja esperto como o papai. E então o castigo dele foi que na hora que ele nasceu, ele já era um adulto que já passou por 3 reencarnações, nasceu um nenenzinho, a 4ª reencarnação. Chega o exército egípcio, o Egito era Estados Unidos da época, exército egípcio contra um nenenzinho recém-nascido, e pegaram ele e jogaram ele na água.
Então esse segredo da quarta reencarnação foi o que aconteceu lá. Que cada vez que chegava essa quarta reencarnação, que a gente tem direito de fazer coisa errada só 3 reencarnações, e na quarta reencarnação tem um holocausto, mas as pessoas faziam coisas boas. Por causa dessas pessoas que faziam coisas boas, as pessoas ruins, eles tinham direito a mais uma reencarnação. Aí já não era mais a quarta, já era a quinta. E nessa quinta reencarnação eles fizeram pior do que na quarta. E novamente, por causa das pessoas boas que conseguiram adiar esse holocausto para outra geração, que a gente não podia como fazer um holocausto desses. O Tribunal Divino não podia decretar uma coisa dessas numa geração que teve o mérito de que aquilo não foi decretado na época deles. Então foi empurrado, eles conseguiram empurrar para outra geração. Então quer dizer que as pessoas da quarta reencarnação, eles tiveram direito a quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Isso é uma coisa fora da regra. Porque eles tiveram direito a mais chances por causa das pessoas boas, que o Tribunal Divino não podia decretar um holocausto enquanto tivesse aquelas pessoas. Até que chegou uma hora que não conseguiram mais adiar. E aí a gente vê uma coisa interessante. Se você pega todas as características da região, na Rússia tinha um decreto que é proibido ensinar a Torá. Rabino que era pego dando aula de Torá era mandado para a Sibéria, ficava na Sibéria 10, 20 anos. Então, quer dizer, a União Soviética é da metade da Polônia, então da Ucrânia até o Japão, tudo que era União Soviética, incluindo os países árabes da União Soviética, Uzbequistão, Cazaquistão, Bukhara, tudo que tem lá, Armênia, Grúzia, tudo isso era União Soviética. Em todos esses lugares era proibido rezar, proibido estudar a Torá, proibido cumprir mitzvot. Na Europa Oriental, lado ocidental, tipo Polônia, e na Europa Ocidental, Alemanha, França, Inglaterra, tinha aquela moda do iluminismo. Um judeu chutar o pau da barraca e sair da Yeshiva, ir para a universidade e virar não judeu. Acabou Shabbat, acabou Kashrut. Quer dizer que aquela geração não conseguiu equilibrar com a pendência. As pessoas boas daquela geração não eram o suficiente para aquele tamanho de pendência, para aquele acúmulo de chances, para o tamanho daquela pendência. Isso foi o que explicou o Rebbe de Shedlitz, que cada geração conseguiu empurrar para outra, mas ele falou, a nossa geração, eu, o Rebbe de Shedlitz, o grande tzadik, junto com a mulher louca que ela era grande tzadik, nós dois não tivemos a força de empurrar esse decreto para a próxima geração. Nós dois, junto com todos os tzadikim da geração, não tivemos a força de empurrar esse decreto para outra geração. Aí podia ser na nossa. E para a gente não falta Irã do lado de Israel, né? Quer dizer assim, a gente também vai precisar de um milagre muito grande. Então essa era a história do Rebbe de Shedlitz. Agradeço a todos vocês, amigos da ONG, por manterem a nossa instituição. Hashem está vendo e não fica devendo e paga para todos com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, grandes milagres em grande estilo. Atzlachá, Briut Parnassá B'Shefa. Hoje o governo de Israel está comemorando o dia do Holocausto. O Rabinato de Israel determinou que é proibido nesse mês de Nissan fazer coisas tristes, tipo fazer feriado religioso é uma coisa triste. E já tem um feriado religioso de 10 de Tevet, que é o dia que o Nebuzaradan cercou Jerusalém. Então o Rabinato de Israel determinou que tudo isso que o governo de Israel faz hoje, dia do Holocausto, que tem que falar no Aseret de Tevet, tem que falar um Kadish para todas as pessoas que faleceram
E não hoje, porque hoje, no mês de Nissan, é proibido fazer coisas tristes, assim. Então, Atzlachá, Briut Parnassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Vekol Tov. Muita alegria.